onde a gente vai falar dos 7 inimigos de produtividade, o real motivo da falta do nosso tempo. A gente sabe que hoje, no nosso mundo cada vez mais conectado, a gente sabe que tem diversas distrações ao longo do nosso dia, que faz com que a gente não tenha a nossa produtividade ao máximo e a gente não consiga aproveitar o dia. E quando eu falo de produtividade aqui, eu não estou falando só sobre a produtividade relacionada a fazer tarefas, atividades, mas a produtividade de você poder aproveitar também o seu dia a dia com o seu lazer, com suas atividades físicas, fazer alguma coisa que você gosta, seu hobby, e tudo isso precisa estar encaixado dentro, né, do seu dia a dia, e a gente sabe que com todo esse avanço a gente tem alguns problemas que vão impactando que a gente consiga fazer tudo isso. E eu vou te dar aqui 7 que são desses motivos que minam a nossa produtividade e a gente acaba não conseguindo fazer o que a gente quer fazer. Beleza? Qualquer dúvida, vocês forem tendo também durante a live, só mandar. Eu estou, como falei, com o chat aqui do lado e eu vou dando uma olhada de vez em quando aí no que vocês estão falando, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Então, aqui já está listado, né, os 7, e aí eu vou começar com o primeiro, que é as notificações, né? A gente sabe que, poxa, a gente tem hoje, né, como quase um segundo cérebro, né, o nosso celular, o nosso computador, onde consegue armazenar diversas informações, praticamente tudo que a gente queira armazenar. Além disso, a gente tem aplicativos essenciais, aplicativos fantásticos, que ajudam a gente a otimizar, a automatizar várias das coisas que antigamente a gente tinha que fazer manualmente. Então, a gente sabe da grande importância de tudo isso, mas também sabemos que os aplicativos, né, todos eles são empresas por trás, né, que querem que você esteja no aplicativo, esteja usando e acabam, né, gerando notificações nesses aplicativos para te lembrar, para estar sempre ali presente no seu dia a dia, para que você, de fato, também use esse aplicativo. Então, essas notificações, elas acabam tirando a nossa atenção, ainda mais se você está com o celular próximo e aí a sua tela liga uma notificação, você tem esse desvio, né, para olhar para a notificação, parar o que você está fazendo, e às vezes você vê uma notificação, você clica e aí entra, e aí você para de fazer o que você está fazendo para ver essa notificação. E aí você vai perdendo sua produtividade ao longo do tempo, porque, já dando, né, um adiantamento aqui, o quarto motivo, que é o ser multitarefa, é um grande problema, um grande inimigo nosso, que é a gente achar que a gente é multitarefa, de olha aqui e já volta. A gente tem um tempo que a gente vai precisar para voltar a fazer a atividade que a gente está fazendo. Então, toda vez que a gente desvia a atenção com alguma coisa, é um tempo que a gente precisa. São minutos, 10, 15 minutos, para você poder voltar, dependendo do nível de atividade, fora o tempo que você gastou, às vezes, abrindo. Então, se você colocar isso no papel, você pode estar perdendo 1, 2 horas por dia nessas trocas de atenção através de notificações aqui. Né? E programas no computador é a mesma coisa. Você senta no computador, né, que na sua barra tem agora você consegue, né, ver o que você tem alguma mensagem. No menu surgem pop-ups dizendo que tem alguma notificação também de algum aplicativo. Então, isso também, né, te atrasa no seu foco total que você precisa. Beleza? Então, esse é um inimigo muito comum. Como resolver ele? Né, o que eu fiz para mim, que foi até um grande problema que eu enfrentei no ano passado, né, trabalhando muito, fazendo muitas coisas, notificações, estava sempre no WhatsApp, recebendo demanda de clientes, trabalhando, mas isso me gerou um mal muito grande, porque eu ficava trabalhando 12 horas por dia, 14 horas naquele início da pandemia, onde você não podia fazer nada, então mergulhei no trabalho online. Só que isso foi ruim, né? Há um prazo de 3 meses fazendo isso, né? Parei de fazer atividade física, comia mal, não dormia bem, não conseguia fazer as atividades, ficava com muita ansiedade, então chegava até, não sei se vocês já sentiram isso, mas sentir o celular vibrar, sendo que não tinha nada, você fica num momento muito alerta e isso é muito ruim. Então, eu vi que estava me fazendo mal e aí eu resolvi que eu tinha que tomar uma ação para isso. E a primeira ação que eu resolvi tomar foi tirar as notificações do celular. Né? Todas as notificações, eu não possuo nenhuma notificação ativa no meu celular, de nenhum aplicativo. E aí, obviamente, se eu precisar de algum aplicativo, alguma coisa, eu deixo alguma notificação aberta daquele aplicativo.
E as notificações que eu ainda deixo ligado, né, por motivo de segurança, são notificações de cartão, de banco, que às vezes dá uma transação, pode ser que, né, que seja clonado alguma coisa nesse sentido, eu tenho que olhar com uma certa agilidade para que não aconteça nada. Mas fora isso, meu celular fica na minha frente, ele praticamente não liga a tela porque não tem notificação. Quando a notificação, por exemplo, de passar o cartão em algum lugar, eu tô passando o cartão, então não me atrapalha. E aí, obviamente, se tiver alguma fraude, alguma coisa, eu consigo olhar. E esse foi o primeiro momento, que foi difícil essa transição, porque imagina, você está nesse período, você está sempre presente, eu estava no WhatsApp, respondia em tempo real, fazia tudo, só que eu não tinha tempo para mim mesmo, então isso foi importante, né? Só que eu tive que fazer esses combinados também com os meus clientes, com meus amigos, de que eu, né, não iria estar ali no WhatsApp respondendo em full time, eu precisava, eu ia precisar estar um pouco mais desconectado e ter os momentos certos de acessar o WhatsApp, por exemplo, e-mail. Então, eu comecei a definir horários, né, 2, 3 vezes por dia para eu entrar. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui me acostumando, eu fui não tendo necessidade. E aí, até passou certos momentos, depois também, obviamente, de uma transição na empresa e tudo mais, passa momentos que eu passo 2 dias sem entrar no WhatsApp, que não faz mais falta, né, entrar no WhatsApp. Outra coisa que eu fiz, né, no meu caso, pode ser que pode ser que sirva para você, é você separar, né? O WhatsApp, por exemplo, você separa o seu WhatsApp Business do WhatsApp Business profissional, né, do WhatsApp pessoal. Então, eu também separo isso, porque às vezes de família, né, tem as coisas de família e trabalho lá. Então, de trabalho mesmo, eu posso passar 2 dias, 3 dias sem utilizar, sem problema nenhum. Claro que eu sempre entro para ver se tem alguma coisa, mas hoje eu não lido tanto também com o cliente, então tende a diminuir também esse volume de mensagens lá. Mas isso mostra que, tirando as notificações, pô, ganhei um tempo absurdo, né? Consegui fazer muito mais coisas que eu nem imaginava. Eu tô aqui, por exemplo, eu tô em Macaé, perto da praia, então na época eu conseguia ir na praia todos os dias no horário do almoço, né? Então eu conseguia definir bem os horários das minhas atividades, eu parava e conseguia fazer. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Então notificações é fundamental a gente tirar elas para ter o nível máximo e claro que se for alguma coisa importante, você comunicar com as pessoas ao seu redor né, que você de repente precisa de alguma urgência, você pede para elas te ligarem, enfim, algum outro formato de contato. E no computador a mesma coisa, eu também não tenho nenhuma notificação nos computadores para que isso não aconteça. Será que dura 1 hora essa live? Isso, Débora, mais ou menos 1 hora a live, beleza? Mas vamos dar sequência aí, que eu agora vou falar do segundo, né, inimigo da produtividade, que são as redes sociais, né? Acho que a gente, né, eu me pego assim até hoje, né, você passa ali muito tempo rolando feed, né, as redes sociais são feitas para fazer a gente ficar ali o tempo todo rolando, vendo as novidades, vendo os amigos, vendo memes, vendo, né, brincadeiras. E por que que é tão difícil sair dessa rotina? Né? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo eu comecei a perceber isso, que quando eu estou fazendo uma atividade que ela é muito difícil, ela tem um nível de complexidade maior, e eu vou tentando, vejo que uma hora eu não consigo, automaticamente eu vou para o celular e entro na rede social. Por que isso? Porque a rede social, ela te dá um prazer imediato, né? Um sentimento de prazer ali muito forte, baseado nos algoritmos, de você, né, tá ali, e é um prazer imediato e rápido, fácil, sem nenhuma dificuldade. Então, principalmente quando você está fazendo atividades muito complexas, você acaba se sentindo mal por não estar conseguindo executar de repente a tarefa, e aí você acaba se desviando para a rede social. Então, e o que isso acontece, né? A gente também tem que entender um ponto que vai além dessa questão de você ir para a rede social, que eu vou dar esse parênteses aqui, que é o quê? Se você se você tá fazendo uma atividade muito complexa, né, mais do que você consegue, tem conhecimento para executar, vai gerar essa frustração e você vai tender, né, seu cérebro vai tender a buscar uma recompensa imediata com alguma outra coisa. E aí pode ser comida, pode ser rede social, enfim, coisas mais rápidas para você conseguir ter essa satisfação. Então você precisa entender isso também para o quê? Nunca colocar tarefas muito complexas as quais
é muito difícil de você resolver. É melhor você pegar essa tarefa complexa e fragmentar ela em várias tarefas passo a passo, mas não pensar, essa tarefa é isso, eu preciso de tudo isso para fazer ela. Não, fragmento, hoje eu vou fazer isso aqui. No final, quando você juntar todas essas atividades, você resolveu aquilo lá. Então, isso é um parêntese muito importante, porque fazer atividades além do seu conhecimento, isso vai gerar frustração, você não vai querer. Assim como fazer tarefas muito, muito fáceis vai te gerar tédio. E aí você, né, não vai querer fazer outra coisa. Então, essa é uma sacada bem legal ontem, bem legal que você pode se atentar. Tarefas muito difíceis, você vai ter que buscar um conhecimento maior, então é melhor você estudar, ter uma base de conhecimento para depois fazer ela, que vai ser até mais fácil de você resolver. Então, por isso que é difícil sair da rotina das redes sociais, porque elas te dão esse prazer imediato, e aí você tenta solucionar eles ao longo do seu dia com esses problemas, esses estresses, então ele acaba sendo uma válvula de escape. Mas se a gente ficar muito, a gente acaba viciando, e aí toda hora a gente no automático vai indo para a rede social, e isso consome 1 hora, 2, 3, 4 horas do seu dia dentro da rede social, que é muito. Então não é que você não possa usar, né? Hoje eu uso, mas saber os momentos de usar, e principalmente você tirando as notificações vai te ajudar também a no dia a dia não ficar recebendo notificação da própria rede social para entrar lá e ver as novidades, o que está acontecendo. E aí você consegue, então, como que você resolve esse problema? O jeito mais drástico, mas que para mim também funcionou e eu fiz esse teste, é desativar ou desinstalar simplesmente o aplicativo do seu celular por 30 dias. E aí, você desinstalando, quando você for automaticamente, que isso acontece, você vai automaticamente ali no WhatsApp, você não vai conseguir, não vai ter o aplicativo lá. E aí, seu cérebro vai treinando, vai se acostumando a não precisar, e você vai ver quanto tempo vai te sobrar, né, também, só de você não estar, você vai ver quanto mais você vai conseguir utilizar, você vai conseguir fazer outras coisas por não ter rede social. E aí, depois que você se acostumar e tudo, você volta ao normal e define horários do seu dia a dia para consumir a rede social, para interagir, né? Isso é bom também, né? A gente ter esses momentos, não estou falando aqui para não ter, mas é mais para você reduzir, né? Eu reduzi bastante. Hoje eu passo cerca de 30 minutos a 1 hora por dia no celular, de modo geral, e a rede social sempre é maior. Então, né, eu consegui reduzir bem. Já vi pessoas com 4, 5 horas de uso aí no celular. Eu também costumo não usar tanto o celular, uso mais o computador. O celular acaba usando mais para rede social, como eu também tenho, né, o relógio aqui, muitas coisas eu consigo ver no relógio, algumas notificações de calendário e tudo, então isso fica mais fácil de eu também não ter tanto essa dependência do celular. É bom você ir tirando essa dependência também para te ajudar a fazer outras coisas que estão, né, fora, né, do celular. Aí a Débora desinstalou o iFood, exato, aí ajudou. Esse é um outro grande problema que a gente tem hoje com relação à alimentação, né? Porque antigamente tinha um esforço para a gente conseguir se alimentar né, com uma alimentação não tão saudável, nutritiva, né? Hoje em dia, com o iFood, 15 minutos está na sua casa, e aí você fica o dia inteiro, além de gastar, você não está se nutrindo da melhor forma possível. Então, isso também é uma outra dica bem legal. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa. A Karine falou que ela deixa no mudo e abre o WhatsApp no computador e fica respondendo. Aí é uma coisa legal. Se você tem que entender, né, que o WhatsApp se você trabalha com ele, precisa dele ali, você vai utilizar ele no seu dia a dia. É melhor usar no computador também para você tirar esse vício de mexer ele no celular. Mas também é legal, se você não trabalha 100% ali no WhatsApp, você também definir horários, né? Então, depois de você fazer várias atividades, aí você tira um horário e já responde as mensagens também. É muito, muito mais proveitoso, beleza? Desorganização, vamos para o terceiro aqui. A desorganização ele também é um processo que nos tira a clareza, é um processo que faz com que a gente não consiga executar as nossas atividades, porque a gente acaba perdendo tempo nisso também, né? Então, é um outro inimigo da produtividade. E aí tem dois tipos de desorganização aqui que eu quero trazer para vocês. A primeira é do seu ambiente, né? O ambiente que você está, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você faz as coisas. Se você tem um ambiente que ele é muito desorganizado, né? As coisas não estão no lugar, estão bagunçadas, ou tem muita informação, inconscientemente seu cérebro ele se dispersa,
né? Porque a visão aqui, a gente está olhando o tempo todo, mesmo que não seja olhando, né, com a nossa visão periférica, isso acaba te trazendo, né, acaba tirando sua atenção, tirando sua produtividade, porque você está fazendo isso, você está com um ambiente que está muito poluído com coisas, então deixar o mais clean possível a sua área de trabalho, ou seu ambiente que você vai ler um livro, vai fazer alguma atividade sua, para que você possa conseguir fazer e não ter distrações também, né? Com tanta coisa você acaba tendo distrações. Então, o ambiente ele é fundamental para você conseguir ter uma produtividade melhor, conseguir desenvolver suas atividades. E o segundo é as atividades. Se você não organiza, se você não planeja, como já viu em outras lives aqui, as suas atividades, fica difícil você ter clareza do que você vai fazer no dia, fica difícil você ter clareza do que você vai começar, o que é importante, o que não é, e aí você vai fazendo tarefas que vão surgindo. E aí isso é um problema que a gente pode cair num ciclo de fazer as atividades que vêm para a gente, não, de fato, a gente demandar as atividades que vão ser feitas, né? Então, isso pode acontecer muito agora nesse mundo conectado, que a gente está em e-mail, WhatsApp, a gente acaba recebendo o dia inteiro, né? O Slack, por exemplo, para quem trabalha em empresas e usa essa ferramenta de comunicação, você acaba recebendo muita informação e você vai resolvendo as informações que chegam até você, mas nunca você faz elas. E aí essa desorganização acaba te ocupando o seu tempo, né? Resolvendo isso, mas não te fazendo ser produtivo no que de fato importa para o seu crescimento, para o desenvolvimento do que quer que você faça. Então, por isso é importante você ter ambiente, atividades organizados. E é legal até você ter ambientes específicos para cada atividade, ou pelo menos que tem um canto, não precisa ser um ambiente inteiro, né? Mas uma poltrona para você ler um livro, um escritório, uma mesa que ali você vai trabalhar, ou você vai estudar. Então você precisa ter esses ambientes também organizados, estruturados, que vão te ajudar a se colocar no modo para que você consiga fazer essas atividades. Então, isso é bem legal também. Bacana, pessoal. Vou dando uma olhada aqui também nos comentários. Perfeito, Karina. Eu também sentia muito esse problema com o WhatsApp. E eu acho que a gente tem que melhorar. Não é fácil, né? Realmente, nos primeiros dias, semanas, foram bem difíceis, nos primeiros meses. Mas com o tempo, espero que, né, com essa live também possa te ajudar. A gente possa conseguir fazer com que você consiga, né, organizar melhor e consiga, né, diminuir sua ansiedade, beleza? Débora também perguntou se a gente está aqui no simultâneo no YouTube. Sim, estamos no YouTube, na plataforma. Lembrando que para emissão do certificado é só aqui pela plataforma. Então, você está vendo pelo YouTube, se inscreve lá no link do Upgrade para você poder emitir seu certificado, beleza? Vamos lá, então, para o quarto ponto, pessoal. Ser multitarefa, tá? O que acontece? A gente, né, por estar ainda nesse contexto todo, globalização, com, né, multitelas, né, recebendo informações a todo momento, a todo tempo, a multitarefa cada vez está se tornando uma coisa habitual. Só que nós, seres humanos, né, baseado em vários estudos científicos, né, e tem um teste aqui que vai te provar isso também, nós, seres humanos, nós somos monotarefas, independente de qual tarefa que a gente faça. Claro que existem tarefas que você pode fazer usando, né, o termo multitarefa. Como, por exemplo, se você quer fazer uma caminhada e ouvir música, ouvir um podcast, ouvir um audiobook, se você vai lavar louça, você vai também ouvir um audiobook. Então, tem atividades que você consegue ser multitarefa. Mas até nessas atividades, uma delas, né, por exemplo, você está caminhando. Você não vai prestar tanta atenção na sua caminhada, no seu jeito de andar, se você está prestando atenção, né, no que você está ouvindo. Então, obviamente não vai prejudicar a sua caminhada, mas estou dando esse exemplo que mesmo nessas atividades você perde. Então, você tem que estar ciente que no multitarefa você vai perder um pouco de alguma das tarefas. A que você está prestando mais atenção, a segunda vai ficar segundo plano. Então, quanto mais você tentar separar, ser monotarefa, mais eficiente, mais rápido você vai ser. Sem contar que você vai ter mais clareza e você vai conseguir executar as coisas numa fluidez melhor, que é um exemplo que eu vou trazer aqui também, para você entender essa diferença, que eu já testei várias e várias vezes com várias pessoas e também com vários trabalhos,
que dá para você ser, por exemplo, monotarefa dentro da tarefa. Então, né, só um exemplo para ilustrar aqui do meu dia a dia, mas você pode pegar isso para você. A gente trabalha aqui com redes sociais, marketing, né, que é a minha área. Então, imagina que a gente tem um calendário editorial de 30 postagens que a gente precisa fazer no mês, tá? E aí, para cada postagem, eu preciso seguir essas etapas aqui. Eu tenho que selecionar o conteúdo, selecionar a imagem que vai compor aquele conteúdo, selecionar o template, né, que é o design que eu vou fazer esse design, então é toda essa composição de imagens com template, revisar essa arte para ver se não ficou nenhum erro de texto, ou alguma imagem, algum erro. Eu tenho que agendar essa postagem, né? Então eu vou agendar nos dias e horários que forem definidos, e eu preciso revisar essa postagem antes dela entrar efetivamente. Que revisar se eu não fiz um texto errado, não coloquei uma data errada. Então, esse é um passo a passo para a gente criar uma postagem, tá? E aí, qual que é o critério aqui? O que vai ser mais rápido? Eu fazer para cada postagem, seguir todas as etapas, então fazer a postagem 1, vou selecionar o conteúdo, selecionar a imagem, selecionar o template, taranana. Conteúdo 2, selecionar o conteúdo, ou o segundo jeito, que é o quê? Para os 30 conteúdos, para as 30 postagens, tá? Então, 30 dias de postagem, vamos colocar que é 30 postagens, tá? Eu seleciono os 30 conteúdos, eu seleciono as 30 imagens, eu seleciono os 30 templates, eu seleciono os 30 designers, eu reviso as 30 artes, eu agendo as 30 e reviso as 30. Então, desse jeito, você vai ser muito mais eficiente, você vai conseguir entregar muito mais rápido do que você mudar, porque toda vez que você muda de uma tarefa para outra, isso aí já entra, né, em outro contexto que não é ser multi versus mono, mas é você saber que para cada tarefa diferente que você fizer, ou cada coisa que você fizer no seu dia a dia, você tem um tempo de resposta para ir de uma atividade para outra. Então, se eu só estou selecionando conteúdo, eu estou aqui, 30 conteúdos, eu vou lá selecionar, eu estou nesse fluxo. Agora, se eu seleciono 30 conteúdos e vou selecionar 30 imagens, eu tenho uma diferença do que eu estava fazendo, concorda? Ali eu estou falando de quantidade, mas a ideia é a mesma. Então, se eu pulo de uma atividade para outra, eu tenho uma perca, que é o quê? É o meu processo para eu entrar naquela atividade. Depois eu tenho que selecionar o template, então já é mais um processo. Então, toda vez que você muda de uma atividade para outra, você tem esse tempo, né, de setup, vamos dizer assim, para começar uma outra atividade. Por isso que eu até citei lá no começo das notificações. Quando você para ver uma notificação, você está fazendo o quê? Mudando o seu foco daqui para a notificação. Você está lendo a notificação. Quando você vai voltar para cá, você vai ter o quê? O delay de sair daqui e voltar. Aonde eu parei mesmo? Então, tudo isso faz com que você vai perdendo tempo. Então, até nas atividades, você pode ser monotarefa, né? Ou seja, fragmentar tudo isso. E outra coisa legal é você gerar clareza e padrões para as atividades que você vai fazer. Nada mais é do que você criar um passo a passo, como eu acabei de criar aqui. Então, para todo conteúdo, eu vou ter esse passo a passo. Também te dá clareza de você saber onde você vai, se for uma atividade repetitiva, você vai saber onde você vai conseguir executar ela do começo ao fim. Ou você vai fazer, como eu falei, né, 30 aqui, e aí você vai conseguir ter eficiência. Então, padronizar as coisas também é muito importante. Você entender padrões, você entender um passo a passo, sempre, em qualquer coisa que você for fazer, repetitivamente, você vai ver que tem um passo a passo, uma sequência para você fazer. O problema é quando a gente quer depender do nosso cérebro. Ele é muito bom, mas ele esquece, a gente tem muitas informações armazenadas, então é difícil a gente lembrar. Então, se eu tenho um passo a passo, é como se eu, só estou lembrando, era isso mesmo que eu tinha que fazer. Então, isso também se torna mais fluido no seu dia a dia. E agora eu vou te mostrar um teste para finalizar essa prova aí que a gente chamou no tarefa, tá? E esse teste é bem simples. Você vai pegar um papel, né? Melhor fazer na mão, mas eu vou fazer aqui só para vocês poderem enxergar. Você vai pegar um papel e vai escrever a letra A, B, C, D, tá? São 10 só. Você vai fazer A, depois, deixa eu ver aqui, 1, e depois em número romano. Aí depois você vai fazer B, 2, 2, C, 3, 3. E aí você vai escrever isso num papel. Aí que eu já confundi, tá vendo? D, 4, 4. E aí até 10. Você vai fazer isso nessa ordem que eu expliquei, né? Então, na horizontal, e depois você vai fazer no formato vertical. Você vai cronometrar isso. Então, como é que você vai fazer? A segunda vez você vai fazer aqui, ó.
A, B, C, D, E, F, G, H, por exemplo. E aqui você vai. Aqui não vai dar, porque se for no papel vai ficar mais fácil. Mas você vai fazer assim. E aí aqui você vai fazer em número romano. Depois. Então a sequência é na vertical. Cronometra isso, você vai ver que no segundo jeito você vai fazer muito mais rápido. Sem contar que aqui você pode se confundir, como por exemplo, eu me confundi. Na hora de escrever aqui, eu escrevi o V, que era já o número romano aqui que eu iria escrever na frente. Então você vê como você pode se confundir também nesse formato multitarefa. Então, esse é um teste só para você ver como que vai fluir muito mais rápido você fazer assim do que você fazer assim na horizontal, né? Você fazer na vertical, ou seja, cada coisa de um jeito só, porque seu cérebro ele tende a entender a eficiência disso e padronizar essa atividade. Quando você vai mudando, esse padrão acaba se tornando complexo e difícil de você conseguir fazer. Beleza? Então, ser multitarefa é um outro problema. Você pode aproveitar ser multitarefa em momentos, né? Fazer uma musculação, vou ouvir um audiobook, como eu gosto de fazer, um vídeo, um podcast, vou lavar louça, vou caminhar, enfim, vou fazer alguma coisa que eu consiga aproveitar isso para fazer uma outra tarefa. Isso é bem-vindo, porque te ajuda também a otimizar, te ajuda, né, a você otimizar o processo ali no momento que você está. Mas lembrando que sempre que você quer buscar uma performance melhor, é melhor você focar. É melhor você, né, focar no que você quer fazer primeiro para depois mudar. Beleza? Dá mais uma olhada aqui. Show de bola, pessoal. Bacana. A Débora colocou aqui, né? Pensou que era para fazer agora. Pode fazer sim, Débora, sem problema nenhum. Pode pegar um papel rapidinho. É um teste bem rápido mesmo, como falei. Rapidinho você faz, cronômetro aqui. Mas se quiser esperar também acabar a live aí para não perder nada também, não tem problema, tá? Vamos chegando aqui então ao sexto, né, inimigo da produtividade, que é você não ter uma rotina, tá? O que é não ter uma rotina? A gente não ter horários definidos para a gente realizar as nossas atividades diárias, aquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu gosto de, por exemplo, fazer atividade física todos os dias 11h30, né? Então, esse é o horário que está na minha agenda, está focado, e isso gera duas coisas. Primeiro, a clareza de que você vai fazer uma atividade naquele horário, ou um bloco de atividade. Então, por exemplo, em atividades de trabalho, eu não gosto de fragmentar, pelo menos para mim nunca funcionou, por isso que eu estou falando. A produtividade também ela tem são dicas e tudo, mas você tem que adaptar algumas coisas a você, porque isso vai entrar no sétimo ponto, que é a realidade e a individualidade. Mas voltando aqui, eu não gosto de bloco de atividades, de colocar assim, eu vou fazer blocos, não. Eu não vou fazer atividade das 7 às 8, fazer isso, das 9 às 10. Não, eu coloco um bloco. Então, vou trabalhar das 8 às 11h30, por exemplo. Das 11h30 ao meio-dia e meia eu fazer atividade física. Então, eu coloco isso em blocos para ter essa clareza da onde fazer essas atividades e que elas fiquem fixas no meu dia a dia, para eu saber quando executar elas. Então, se você não tem um horário, uma rotina fixa, é muito fácil você negociar, falar, não, hoje não vou fazer nesse horário, hoje não vou fazer. Se você não tem um horário fixo, fica fácil você negociar e as coisas surgirem no seu dia a dia e você deixar aquilo de lado, que é uma coisa que vai ser importante para você, como atividade física, por exemplo, como um tempo de lazer que você precisa, às vezes você vai toda hora negociando isso por mais trabalho e você não consegue ter um equilíbrio na sua vida, que é muito importante, porque a produtividade não é só a gente, né, fazer, como falei aqui, só trabalhar. Produtividade é tudo, é você aproveitar o seu dia da melhor forma possível, do jeito que você acredita ser o melhor, o dia perfeito para você, entendeu? Então, por exemplo, no meu dia perfeito, que eu consigo fazer quase todos os dias, eu faço uma atividade física, eu vou na praia, eu leio um livro, eu faço minhas atividades, eu fico com a minha esposa, assisto alguma coisa, me alimento bem. Então, você consegue fazer isso em todos os dias do seu dia, desde que você consiga ter uma rotina para algumas coisas, né? Então, atividade de trabalho, eu vou sempre fazer nesse horário que eu tenho meu trabalho. Vou estudar para uma disciplina da graduação sempre nesse horário. Eu vou fazer alguma coisa sempre naquele outro horário. Então, é importante você definir rotinas, porque se você não define rotina, como eu falei, a negociação é fácil. Agora
passou o WhatsApp, não sei o quê, teve uma reunião, tive que sair, aconteceu isso. Então, você tem uma rotina, é um primeiro ponto para você conseguir ter esse compromisso. O outro ponto também que entra aqui, né, um parênteses, é o compromisso. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente querer atropelar as coisas ou, né, achar que aquilo é menos importante do que o outro e não ter prioridade, né? Não saber que, pô, se eu definir aquele horário, eu tenho que fazer naquele horário. Independente do que aconteça ali, obviamente, se não for nada urgente, a gente sempre dá. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho meus horários, minhas rotinas, eu estou fazendo alguma coisa, tenho uma reunião, não marco nada antes, terminou, eu termino o meu horário, vou faço minha atividade. Depois volto, continuo trabalhando. E você vai vendo que ao longo do tempo isso não vai ser um problema. Né? Você está sendo, né? Ah, não estou trabalhando, estou fazendo isso. Na verdade, isso vai te ajudar nos momentos que você estiver presente, focado para exercer sua atividade, aquilo que você queira fazer. Então, não ter rotina também é uma coisa ruim, né? A gente precisa de rotinas, de padrões, né? Nosso cérebro precisa disso, assim como a gente tem a rotina de escovar os dentes, tomar banho, isso tudo é automático. Quanto menos a gente, nosso cérebro gastar de energia, para ele é melhor, né? Então, por isso que a gente fala, a gente tem energia ao longo do nosso dia. Então, se a gente não padroniza esses horários, a gente tem que tomar uma decisão, será que agora eu vou fazer musculação? Será que agora eu vou correr? Será que agora eu vou sair? Toda vez que você toma essa ação, ela é uma decisão que você tem que tomar. E, às vezes, por mais simples que a decisão pareça, que é de você fazer uma coisa ou não, ela se torna difícil, porque você já passou por vários momentos do seu dia de decisões difíceis, e essa decisão não é que ela é difícil, mas você já está tão com nível baixo de energia que ela se torna difícil para você naquele momento. E aí você não faz aquilo. Então, por isso que quando você coloca uma rotina, você, né, passa por esse processo dessa rotina tá instalada, né, ou seja, está fazendo isso por várias vezes, né, então não adianta você colocar que você vai fazer uma musculação e falha, né, por exemplo, que você queria fazer naquele dia, aquele horário por semanas, meses. Então, quando isso se torna, é muito fácil o seu corpo, né, pedir, isso já se torna automático, como, por exemplo, automático você entrar na rede social depois de tal coisa. Então, tudo isso vai acontecendo e a rotina vai te ajudar muito isso. A Ana Carolina colocou aqui que ama a rotina, eu também amo, porque com isso você consegue estar bem, você consegue fazer as coisas que você quer fazer. Também amo rotina e conseguir cumpri-las, fazer, né, da melhor forma possível. Vamos lá, então, pessoal. O quinto inimigo da nossa produtividade é a falta de foco, tá? E a falta de foco, aqui eu coloquei uma parte específica dela, que a gente saber que dizer sim para tudo e para todos não é uma boa decisão. Porque aí a gente não consegue focar naquilo que, como eu falei lá atrás, a gente, né, nós planejamos. Então, se você está toda hora ali respondendo o outro rapidamente, em tempo real, isso, né, obviamente, como eu falei, em casos particulares, é isso que você precisa fazer, né, no trabalho e tudo mais. Mas se não é o caso, você precisa entender que você tem que ter essa clareza, esse foco, para saber dizer não. Porque o dizer sim para tudo você acaba dizendo não para algumas coisas. Você tem as 24 horas para cumprir aquilo lá. Então, toda vez que você abre uma exceção e diz sim para alguma coisa, você teve que abdicar e dizer não para todas as outras que você, por exemplo, já tinha planejado, que você já tinha pensado em fazer. Então, por isso que é importante você ter essa clareza, ter esse foco. O que eu gosto de fazer, eu planejo o meu dia e eu tenho momentos para, por exemplo, responder minha equipe, responder um e-mail. E esse momento eles já estão o quê, então? Eu coloco lá, vou responder minha equipe por 1 hora, que essa 1 hora eu respondo eles e resolvo esses problemas deles. Então, não atrapalha minha rotina porque está lá colocado. E aí, obviamente, nos meus outros horários eu tenho minhas atividades para fazer. Então, eu não posso passar daquele limite daquela hora para resolver os problemas e ajudar eles nesse suporte que eles precisam. Porque se eu passar disso, eu vou estar o quê? Consumindo outra atividade e aí isso não vai funcionar. Então, por isso que tem que entender. E você vai ver também, pensar, pô, essa atividade que veio agora, às vezes eles mandam algumas coisas e eu posso dizer assim, será que eu preciso fazer isso agora? Será que eu não posso anotar isso? Então, anoto num banco de atividades, como eu expliquei até na live passada, e a hora que for oportuno eu consigo planejar essa atividade. Não precisa ser feita naquela hora, naquele momento. Então, a gente tem que ter essa percepção para que essas coisas fluam e você consiga ter foco, clareza. E dizer sim para tudo e todos, você acaba dizendo não para algumas coisas. Então, você tem que estar ciente disso e saber que isso vai, né, não vai acontecer ou não.
A Ana Carolina falou que fica frustrada quando não consegue realizar tudo o que planejou. Aí ela perguntou como lidar com isso. Esse é um dos motivos que às vezes você pode não estar conseguindo é, fazer tudo o que você planejou, que é o quê? Se você tem que olhar, analisar. Será que tudo que eu planejei entrou coisas novas no meu dia? Obviamente vão ter imprevistos, a gente sabe disso. Mas qual a frequência desses imprevistos? Qual a frequência que você está fazendo atividades que não estavam direcionadas? Um estudo que eu estou fazendo das minhas atividades é o quê? Tudo que eu faço que não estava planejado, eu vou anotando, para depois eu saber, pô, será que do meu dia, quantas coisas eu tinha planejado e quantas coisas entraram, para eu equilibrar e saber, pô, por que está tendo mais coisas não planejadas do que planejadas? Será que eu estou dando atenção ou será que está acontecendo algum problema que eu tenho que resolver de uma forma mais interna? Então, você precisa entender isso, né, de focar nisso. Outro problema que pode acontecer se você não está conseguindo cumprir é você estar projetando mal o seu tempo versus a sua habilidade. Então, um exemplo, você está fazendo atividades muito difíceis, que demandam muito tempo, você planejou que você ia fazer em menos. Então, quanto mais tempo, mais vão empurrando essas atividades, mais empurra essas atividades, mais você não vai ter tempo para cumprir todas. Então, também esse planejamento ele pode te atrapalhar se você não souber projetar. Então, você tem que se conhecer, saber quanto tempo você demora, saber que não dá para fazer 5 atividades complexas num dia, você precisa fragmentar, precisa ter definição de horários e saber desses problemas, notificações, redes sociais, isso tudo também vai fazendo o quê? Que você perca sua atenção e aí você não consegue entregar. Mas o imprevisto, né, é isso aí mesmo. Tem que entender se esse imprevisto ele não está virando uma rotina, né, uma frequência maior, e por quê? Para até você entender a causa raiz. Por que toda vez as pessoas falam comigo para resolver tal problema? Será que eu não consigo resolver esse problema para que as pessoas não precisem mais falar comigo? Esse é um outro ponto que você tem que analisar também. E aí você vai pensando em estratégias, métodos para você conseguir resolver esses problemas. Então, nossa, lá atrás, quando a gente começou a crescer o time, né, saímos de 4, 5 pessoas para 40, foi um caos. Por quê? Porque todo mundo era dependente da gente. Porque a gente não tinha processos criados claros. Então, era o tempo todo ali suporte com o time. Então, isso gastava, se demandava muito tempo. E aí não sobrava tempo para fazer coisas mais estratégicas, por exemplo, que você estava dando todo esse suporte. A partir do momento que você padronizou tudo, as coisas fluíram muito rápido. E hoje eu consigo fazer o quê? Consigo sentar e colocar esses padrões. Vou responder uma vez, 2 vezes ao dia. E aí eu já entro e às vezes nem tem o que resolver, porque as coisas fluem naturalmente através dos processos bem claros. Então, procedimentar, né, padronizar, melhorar, ver por que as coisas estão se repetindo, isso é importante para você resolver esse problema que não faça ele virar recorrente e aí todo dia você não conseguir cumprir sua rotina. Beleza? Aí a Débora até complementou aqui, mas se os imprevistos durarem 5 segundos. Esse é o problema, Débora, que o imprevisto, por menor que ele seja, você tem esse setup que eu falei, né? Esse delay, vamos dizer assim, de uma atividade para outra. Eu estou aqui fazendo uma coisa focada. Eu vou demorar pelo menos, só obviamente isso é geral, né? Não é nada específico, cada um vai reagir de uma forma diferente. Mas eu estou aqui começando uma atividade. Eu vou demorar pelo menos de 10 a 15 a 20 minutos para engrenar na atividade, para conseguir entrar no flow ali de, não, estou resolvendo isso, já peguei o jeito, o que eu tenho que fazer, ou o que eu tenho que estudar, como é que eu estou estudando, o que eu estou anotando. Uns 20 minutos para você fazer isso. Se nos primeiros 5 minutos, se nos primeiros 5 minutos você foi interrompido, você nem chegou nesse flow. E aí aí esses 5 segundos fazem você resetar, você voltar para os 5 minutos. Voltei de novo para os 5 minutos. Então já passou 5, agora são 10. E aí chegou 5 minutos, você foi de novo interrompido. Você vai demorar, você zera tudo e vai para os outros 5. Esse que é o problema, é esse acúmulo de voltar a estaca zero do flow daquela atividade que você está fazendo. Então, é complicado hoje o nosso dia a dia, como falei, mais conectado, muito mais, né, distrações, mas é fundamental você saber o que está te tomando esses 5 segundos e se dá para você, né, melhorar nesse formato. Então, isso é bem legal. Beleza? Show de bola, pessoal. Vamos lá, então, continuando aqui, deixa eu ver se está tudo certo. Show.
Então, falta de foco foi o que a gente falou agora. Vamos para a realidade versus, né, versus não, e individualidade. São duas coisas que a gente tem que se atentar. Primeira coisa, você precisa entender, você respeita a sua realidade ou você está tentando se comparar com a realidade de outras pessoas e se sente frustrado por isso? Por que eu falo isso? Porque hoje, né, nas redes sociais, é muito fácil ver o que a realidade de outras pessoas que estão em momentos diferentes ou em contextos completamente diferentes do nosso, e a gente querer comparar isso e sentir frustrado porque que aquela pessoa consegue acordar 5 horas, fazer 3 atividades físicas, ler 10 livros, fazer isso, fazer aquilo, mas você entende a realidade dela, né, versus a sua? Por que isso? Porque você precisa sempre pensar na sua realidade, né? Por exemplo, eu sou casado, né? Tenho minha esposa e somos só nós dois. A gente não tem filhos, por exemplo. Então, isso é uma realidade que eu sei que para uma pessoa que tem, né, para um casal que tem filhos, ou para, enfim, pessoas que têm filhos, isso é muito mais difícil você planejar suas atividades, é muito mais difícil você conseguir fazer tudo que você precisa fazer no dia, porque você tem uma responsabilidade muito maior. Então, para mim, eu não tenho essa responsabilidade maior, eu consigo alocar meu tempo em mais coisas. Então, você precisa entender a sua realidade. Eu estou dando esse exemplo do filho, que é o mais claro. Porque às vezes a pessoa tem 3 filhos, e aí tem a rotina dos filhos, tem tudo isso, e aí às vezes realmente o tempo é mais complicado. Obviamente dá para melhorar tudo com rotinas, com processos, como eu falei, com as dicas já de cima, mas entender a sua realidade é importante, para você não achar que você tem que fazer muito ou seguir protocolos de pessoas que fazem as coisas de forma que tem uma realidade diferente que a sua, condições financeiras, momentos diferentes. Então, entender a sua realidade é muito importante. Se você não entender a sua realidade, você vai se frustrar. E aí, se você se frustra, você não consegue evoluir, não consegue crescer, sabendo que são momentos também. Então, você está passando por um momento onde você está no final da graduação, tem que entregar um TCC, tem que fazer alguma coisa muito mais difícil, você vai demandar muito mais energia, as coisas vão fluir de uma forma diferente, suas responsabilidades ali vão ser diferentes, e você precisa entender essa realidade para você saber que algumas coisas vão ser diferentes, você não vai conseguir fazer isso, você vai ter que abdicar disso, e aí entendendo, né, esse seu contexto, o contexto que você está, você vai conseguir projetar melhor, né, conseguir fazer as coisas. Então, por que eu coloquei isso aqui como inimigo da produtividade? Se você não respeita e não entende a sua realidade, você não vai nem querer começar. E aí isso faz o quê? Você não ser produtivo, não conseguir, não querer fazer as atividades do seu dia a dia. Então, por isso que é muito importante você respeitar a sua realidade, saber os seus momentos e saber que são momentos, né? Isso vai melhorar, vai passar, e você tem um processo para você seguir, né? Um caminho para você seguir para você conseguir ser produtivo, né? Nada também vai acontecer da noite para o dia, você precisa ter repetição, você precisa ter um dia a dia para as coisas acontecerem. E o segundo ponto aqui é você saber respeitar a sua individualidade, ok? Cada ser humano ele é único, com habilidades e limitações, e se conhecer é fundamental para, de novo, você não se frustrar e, de novo, você não conseguir fazer as coisas, né? Então, cada pessoa tem uma individualidade, cada ser humano tem, né, uma biologia, né, tem elementos diferentes, tudo diferente. Vou dar um exemplo comigo aqui de uma coisa que eu preciso saber das minhas limitações, de quais são as minhas habilidades, para saber o que eu posso aproveitar ou não. Por exemplo, eu gosto de basquete, jogo basquete há mais de 12 anos, né? Gosto de praticar o esporte. Jogo, obviamente, amador. E aí você vai entender por quê. Hoje eu tenho 1,68 m, né? 1,68 m. Então, eu sou muito baixo para um esporte como basquete, né? Que a gente tem uma altura, então, né, de tabela. Então, eu já sei da minha limitação, que é a altura, mas eu também sei das minhas habilidades, por exemplo, né, que eu no esporte, que é o quê? Velocidade. Eu consigo correr muito rápido, eu consigo ser muito ágil, então eu posso compensar o meu jogo nisso, né? Nessa habilidade específica ou num conjunto de habilidades. E saber que em algumas coisas eu tenho limitações. Então, não adianta eu querer tentar enterrar, porque eu não vou conseguir. E não é porque eu não vou conseguir que eu não vou conseguir fazer aquilo. Então, isso é muito importante, porque claro que nada é impossível na vida, né? A gente já viu, né? Tem atletas, por exemplo, na NBA, que é né, o maior campeonato ali, né, do mundo, né, dos Estados Unidos, tem atletas de 1,60 m, já teve
1,65 m. Então, não quer dizer que é, só que você entende que é muito mais difícil você chegar lá. Então, você entender suas limitações, você vai entender que se você quer muito, né, ser um atleta profissional, mas você tem essa limitação, você vai saber que você vai ter que você vai ter que se exercitar, você vai ter que fazer o triplo, né, 4, 5, 10 vezes maior do que aquela pessoa que já tem uma certa habilidade, já tem uma certa biologia diferente da sua, que vai ter uma facilidade maior, tá? Então, você sabendo suas limitações e suas habilidades, você sabe onde você tem que melhorar, tá? Você sabe onde você tem que otimizar. Então, por exemplo, eu sou muito ruim, não muito ruim, mas eu não gosto muito de escrever. Gosto de ler e tal, só que tem uma deficiência, não é deficiência, mas um problema na hora de ler rápido. Eu não consigo ler rápido, mas eu leio devagarzinho, vou lendo 20 páginas, 10 páginas por dia, que me demandam 30 minutos, porque eu demoro muito para ler, vou me perdendo, mas eu vou lendo, dia a dia, pouco. Eu sei que isso já vai me dando uma bagagem muito boa. Em compensação, sou muito bom com números, raciocínio, análise de dados. Então, eu uso isso a meu favor naquilo que eu preciso, e aonde eu não consigo, ou eu vou melhorar, ou eu vou estudar, mas sabendo as minhas limitações que eu tenho, preciso melhorar, e eu sei que dá para melhorar, né, nesse aspecto. Tem os aspectos físicos, como eu falei, que aí não tem como eu crescer mais, né? Então, tem algumas limitações que você vai ter que saber viver com elas, e aí saber contornar e saber que dá para você fazer. Mas por isso que é importante você respeitar a sua individualidade. Por isso que eu coloquei aqui também como inimigo. Se você não respeita a sua individualidade, de novo se compara com outra pessoa, você vai se frustrar, né? Você não vai conseguir fazer, você vai desmotivar e não vai querer fazer aquilo porque você fala, eu não fui feito assim, eu não tenho isso assim. E pelo contrário, a gente precisa se dedicar, a gente precisa melhorar e saber, né, dos nossos momentos, aquilo que a gente tem mais habilidade, fortalecer, e você vai ver que as coisas vão fluir naturalmente para você. Então, realidade e individualidade são dois pontos que eu coloquei aqui, que às vezes a gente fala de produtividade, rotina, acordar cedo, tomar banho gelado, só que a gente não entende que a gente tem realidade diferente, individualidade diferente, e que uma coisa que vai funcionar para mim pode não funcionar para você. A gente sabe que o ser humano ele tem várias tendências, né, vamos dizer assim, comportamentais, em média, mas uma coisa pode funcionar melhor para uma coisa pode funcionar melhor para outra. O importante aqui é você tentar essas dicas aqui, porque elas, né, funcionaram com muitas pessoas, elas funcionam, então você consegue aplicar isso e ver realmente o que vai funcionar, o que não vai. Por exemplo, no meu caso, eu não acordo cedo, acordo um pouquinho mais tarde, mas durmo um pouquinho mais tarde também. Então você vai entendendo os seus horários, as suas rotinas, e aí você vai adaptando aquilo que te faz bem, aquilo que você acredita que vai funcionar para você, tá? Eu estou aqui como um guia tentando te mostrar isso. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui. Eu vou só fazer uma recapitulação geral para a gente já chegar ao final da nossa live. Foi muito legal aí, vocês interagiram bastante. Fico muito feliz aí com o feedback de vocês. Então, nós temos 7 inimigos da produtividade, notificações, então, redes sociais, qualquer aplicativo que você tenha, tire as notificações, deixe as notificações mais importantes, ou tem celulares que tem modos que você faz modos de foco, ou pega o celular e vira de cabeça para baixo. A maioria dos celulares, seja Android ou iOS, você vira, né, de cabeça para baixo, eles desativam as notificações por aquele momento. Então, faça isso. Tem também no navegador, você consegue baixar plugins, aplicativos para travar outros aplicativos de mostrar notificações. Então, tem várias formas de você fazer isso. E aí você vai entender qual que é melhor para você, para o seu dia a dia, e aí você consegue começar a implementar isso e já vai ver efetividade no ganho de tempo, né, para você fazer as atividades. Redes sociais, mesma coisa, a gente sabe que entrar nas redes sociais vai perder muito tempo, então a gente precisa definir horários para entrar na rede social, diminuir o máximo possível para que a gente, né, aproveite o máximo que a gente tenha da rede social e a gente consiga crescer nisso. Outra dica aqui na rede social, só um adendo que eu lembrei agora, é que é legal também nas redes sociais que você seguir, né, ver as coisas de pessoas que você admira, que vão agregar. Se tem alguma coisa ali que você tá te fazendo mal, é melhor você deixar de seguir naquele momento para que você consiga ter, né, usar a rede social a seu favor e não para ficar mais frustrado, como eu falei, com a realidade de outras pessoas.
Desorganização, a gente precisa ter ambientes, né? Ambientes e atividades bem organizados para que a gente consiga ter um mínimo de planejamento e consiga fazer e consiga chegar nelas. Ser multitarefa, né, versus monotarefa, tentar ao máximo ser monotarefas, focado para que você consiga executar as atividades. Então, várias, né, desses inimigos, eles vão, se você melhorar, eles vão te economizar tempo e alguns deles vão fazer você fazer as atividades mais rápidas. Então, você entende o benefício múltiplo, amplo que você tem aqui? Você vai diminuir desperdício de tempo e vai aumentar a produtividade. Então, você vai conseguir fazer mais tarefas em menos tempo, que é, né, o que a gente busca muito na produtividade, fazer mais com menos, né? Não ter rotina também vai te atrapalhar, né? Um inimigo da produtividade. A falta de foco, você dizer sim em tudo, não ter clareza do que você está fazendo. E, por último, é a realidade versus a individualidade. Ela é muito importante. Você entender esses dois elementos para você não se frustrar, não se desmotivar e conseguir estar sempre crescendo, evoluindo. A Karine colocou: Guilherme, estou aqui na live, mas olhando e respondendo alguns e-mails. Não consigo ficar só na tela ouvindo, e as aulas da live como essa, já começo a fazer outras coisas manuais enquanto ouço. Karine, esse é um grande problema que a gente tem. A gente não conseguir focar e já querer resolver outra coisa. Por isso você tem que ir tirando aos poucos essa sensação de precisar estar sempre online. Eu acho que esse é o grande problema, que eu demorei um pouco para aprender, e aí isso, né, acaba custando realmente você tá mais ansioso, como você falou, mais ansiosa. Eu ficava muito ansioso também com isso. Só que você precisa desligar e ter esses horários, né? E tirar isso da cabeça. Só que eu sei que não é fácil, né? Falar assim, para mim foi difícil, eu lembro, né? Você falava, não vou fazer, mas será que alguém está precisando? Será que tem isso? E aí você entra lá e vai e faz. Só que você tem que ir pouco a pouco. Por isso que tirar as notificações, avisar as pessoas com quem você trabalha que, né, você tem os horários para fazer as coisas. Tudo isso vai te dando uma paz e você vai conseguindo pouco a pouco fazer essa transição, fazer aproveitar mais o seu dia, ficar mais relaxado, aproveitar uma live como essa, por exemplo, para aprender. Então, senta aqui, é igual, eu vou sentar para estudar é 1 hora que eu vou estudar, não vou ter o celular por perto, vou ali ficar focado. Mas eu sei que isso é mais difícil, mas é importante a gente tentar, a gente melhorar. Beleza, Karina? Mas continua participando aí com a gente e aí você vai melhorando, né, conforme os tempos for passando. Beleza, pessoal? Chegando aí a 1 hora de live. É muito bom estar aqui com vocês. A Débora falou que não sabia dessa de virar de cabeça para baixo. Aí só dá uma olhada, Débora. Mas tem vários smartphones aí que, se você virar, de repente você vai ter que ativar essa função, né? Eu acho que fazendo, verificando se tem essa função, se ativa, e aí virando de cabeça para baixo, ele não toca nenhuma notificação. A não ser ligação, por exemplo. E é isso, até, né, Débora, que você colocou por último. A gente precisa fazer um detox, às vezes, né, de notificações, redes sociais, para a gente ter um tempo para a gente, poder aproveitar as coisas que a gente gosta, poder fazer coisas diferentes. E isso é muito legal, a gente equilibrar. Equilibra, né, as coisas que você gosta de fazer, atividades físicas, hobbies, porque equilibrando que você também vai conseguir estar muito mais feliz, muito mais focado e conseguir realizar tudo que você queira te realizar da melhor forma possível.